Hoje eu fiquei pensando em quanto o profético tem sido banalizado dentro da igreja e fora dela, com tantos escândalos que vem acontecendo. Na velha aliança, nós tínhamos o profeta andando lado a lado com os reis e os sacerdotes. Essa aliança dos profetas com os sacerdotes e com os reis simboliza muito a figura do profeta no meio da sociedade. Um rei exercendo governo sobre o povo e um sacerdote exercendo o governo espiritual também sobre o povo. Então a visão de Deus sempre foi o todo e não somente o individual. Começa no individual, mas a intenção maior de Deus é sempre o todo, transformar o indivíduo para alcançar o todo. Ainda que algumas coisas profeticamente, alguns atos proféticos fossem feitos para o indivíduo, a intenção maior, o impacto maior era que aquilo transformasse, através do indivíduo, o maior número de pessoas. Um exemplo, Eliseu, que foi sucessor de Elias, né, um profeta, ele foi na casa de uma viúva, a viúva tinha se queixado que perdeu o marido, que não tinha recursos, tinha 2 filhos, e o credor ia ali pegar os filhos para fazer os filhos de escravos. E Eliseu pergunta, o que você tem em casa? E ela fala, um botija só de azeite. E ele pediu para que ela tomasse mais botijos emprestados com os vizinhos, chegasse em casa, fechasse a porta, chamasse os filhos. E aquele azeite ele foi multiplicado. Aquilo foi um ato profético. Ela obedeceu a palavra profética e aquilo se materializou. Aquele azeite ele foi multiplicado. Foi um milagre ali, um milagre profético, através de um ato profético de Eliseu. E ela, em concordância com ele, viu aquele milagre acontecendo. Ali foi beneficiado não somente ela, individualmente, como os filhos dela, como o credor dela, que ia levar os filhos como escravo, ela pagou a dívida, vendendo o azeite. E outras pessoas foram beneficiadas através daquilo que se multiplicou com a atitude de fé dela, que foi o azeite. Ela vendeu para outras pessoas. Então você consegue entender que é uma coisa muito maior do que o milagre dela apenas, né? Então a visão de Deus é sempre macro e não só individual. E o que a gente vê no profético hoje, na atualidade, o profético da moda, né? É o eis que te digo, é o profético cheio de cacoetes, cheio de vício de linguagem, um evangeliquez, sabe? Que às vezes é desnecessário. Então, quando eles veem, às vezes as pessoas veem uma pessoa que se diz profética, que não flui nessas coisas, a pessoa fica até pensando, poxa, mas essa pessoa não é profética, né? Ela não acerta meu CPF, ela não fala da minha vida, ela não fala do meu presente, do meu passado, ela não, sabe, eu quero me aconselhar com ela, mas eu não escuto nada de sobrenatural, porque as pessoas estão procurando o misticismo da profecia, da palavra profética. Entenda, eu quero que você tenha esse olhar diferente para o profético. Porque às vezes você está conversando com alguém profético, essa pessoa te dá uma frase, te dá um conselho, faz você pensar de uma maneira diferente. Isso também é um profético. É Deus agindo, né? Quando acontece de às vezes alguém ter que pôr o dedo em riste e falar com você, te dar uma palavra de correção, é porque às vezes você já parou de ouvir o Senhor. E se você precisa de um terceiro para que você escute a voz de Deus, se você precisa de um profeta para dizer para você quem você é, o que você deve fazer o tempo todo, você está debaixo de um vício e que depois se torna até uma feitiçaria na sua vida, porque tudo que você precisa você vai consultar uma pessoa profética. Isso é um sinal claro de que a sua intimidade com Deus ela foi rompida em algum momento. Você se tornou dependente de uma palavra profética. Você não lê mais a Bíblia, você não tem mais tempo de oração. E é aí que entra o engano. Por que existe muito engano nessa área de profecia nas igrejas hoje? Porque as pessoas têm preguiça de buscar a Deus, porque as pessoas não querem se responsabilizar pelas suas atitudes, elas querem ouvir aquilo que é bom, elas estão com coceira, né, no ouvido para ouvir o que elas querem ouvir. E é isso que o falso profeta apresenta para as pessoas. Eu já até ouvi falar uma frase sobre isso, acho que foi um pregador que falou isso, não lembro o nome dele agora, mas que o falso profético ele é uma punição.
é uma permissão de Deus, como uma punição para as pessoas que estão se permitindo viver uma vida de cegueira espiritual, sendo guiado por outras pessoas que também estão cegas, não estão sabendo nem para onde estão indo e guiando outros, né? Guias de cegos guiando outros cegos. Não é isso que o profético traz para nós. Geralmente, um profeta ele é levantado no meio do caos, ele é levantado no meio da desorganização, onde já foi falado, decretada a morte. O profeta ele é levado como um instrumento de restauração e sempre visando o todo, a restauração do todo. O profético ele é pacificador, ele é aquele que tenta trazer vida onde há morte, ressurreição. Esse é o verdadeiro profético. E ele sempre atua na esfera de governo, visando o todo, o povo, e não somente o individual. O que a gente vê no profético hoje, a gente acertando CPF, nome de filho e tantas outras coisas individuais que só servem para inflar o ego. Deus não está interessado em inflar o nosso ego. A intenção de Deus é fazer com que sejamos transformados para trazer transformação para outros, para trazer provisão para outros, para trazer cura para outros, sempre pensando no todo. Esse é o verdadeiro profético, diferente do falso, que infla o ego, que só nos faz ouvir aquilo que vai massagear, né, a nossa alma e que não traz transformação. É aquele, eis que te digo, mais interessado no lucro, no roubo, nas coisas terrenas, e é uma sabedoria até demoníaca, né? Que eu possa te edificar de alguma maneira, que o Senhor te abençoe, te guarde nesse dia. E em breve eu vou estar fazendo outros vídeos falando sobre isso. Shalom.